Esse é o estudo, capítulo 62. Deve ser praticada a economia. Ontem nós falamos sobre as finanças, né, domésticas ali, e foi muito interessante, né? Aquela parte lá que as mulheres gostaram muito, que o marido tem que dar um dinheirinho para a mulher, as mulheres gostaram muito, né? Mas nós temos que ter a economia e deve ser praticada a economia dentro do lar. Vamos entender um pouquinho esse assunto? Diz assim, ó: ajuntai o que sobejou. Alguns exemplos do que Cristo fazia para que a gente possa ter aí uma visão de como nós devemos tratar com a nossa situação financeira. Diz assim, ó: Cristo deu uma vez a seus discípulos uma lição de economia digna da maior atenção. Ele realizará um milagre para alimentar os milhares de famintos que haviam escutado os seus ensinos. Mas depois que todos haviam comido e estavam satisfeitos, Sim, o que aconteceu? tranquilo. Ele não permitiu que os fragmentos fossem desperdiçados. Aquele que pode, irmãos, na hora da necessidade, alimentar a vasta multidão por seu divino poder, ordenou a seus discípulos que ajuntassem os pedaços que sobraram, para que nada se perdesse. Esta lição foi dada para nosso ensino, tanto quanto para os que viviam nos dias de Cristo. O Filho de Deus tem cuidado das necessidades da vida temporal. Ele não negligenciou os pedaços após o banquete, embora pudesse oferecer tal banquete quando quisesse. Olha que legal, viu? Que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é uma experiência que Jesus teve, e aqui ele pede para a gente fazer a mesma coisa. O que aconteceu aqui, pastor? Você lembra que quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, sobraram como é que chama? Alguns cestos, né? Com pães e peixes. Ele mandou recolher tudo isso, irmãos. Ele não jogou fora, não desperdiçou. Mesmo ele podendo, tendo poder ali para continuar, como é que fala, ou fazer aquilo ali desaparecer, ou melhor, fazer com que aquilo ali pudesse ser jogado fora e depois ele produzisse de novo alimento para as pessoas. Mas não, ele se preocupou naquilo que sobrou. Naquilo que sobrou, ele se preocupou, ele não, como é que fala, estragou aquilo, né? Eu me lembro que a minha mãe, um tempo desse atrás, ela trabalhou num restaurante, ela trabalhava no Estúdio 5 lá em Manaus, num restaurante. Aí tinha vez que ela trazia para casa, né, umas, umas vasilhas lá com comida, né? Ela pegava umas comidas lá e trazia pra gente, né? A gente jantava aquilo. E aí eu dizia, aí ela trazia, mas ela não, mas assim, ela negociava lá com o pessoal e trazia uma parte que sobrava. Só que aquilo que ela trazia era muito pouco perto daquilo que sobrava. Tinha muita comida que era estragada, jogava fora. Parece que era proibido pegar comida e trazer para casa, alguma coisa assim. Parece que ela negociava lá com o gerente, alguma coisa, e trazia um pouquinho. Sempre ela trazia para casa e para poder ajudar também no alimento da gente lá, né? E ela dizia que estragava muito. Esses restaurantes sim estraga muito, que eles não deixam levar. Então isso aqui isso aí essa prática é completamente diferente daquilo que Deus quer nos ensinar, né? Deus diz que a gente tem que ajuntar o que sobejou, o que sobrou. Nós temos é que juntar, nós temos é que cuidar para não ficar estragando muita comida. Então isso aqui é uma lição de economia, irmão. Você que gosta de comer muito, né? Você que faz aqueles banquetes bonitos e tal, especial, não fique estragando muita comida não, tá bom? Deus ele não aprova o estrago de comida. Pelo contrário, faça aquilo que você vai comer, né? Aquilo que vai dar para que sua família coma, porque isso também é questão de economia. Aqui diz assim, ó: as lições de Jesus Cristo devem ser aplicadas em toda a fase da vida prática. A economia deve ser praticada em todas as coisas. Ajuntai os pedaços para que não se perca. Há uma espécie de religião que não toca o coração, tornando-se palavras formais. Não entram na vida prática. Os deveres religiosos e as mais elevada prudência humana nas atividades comerciais devem estar misturados. Olha só que lição então, né? Então aqui, ó, a economia deve ser praticada em todas as coisas, irmãos. Ajuntai os pedaços para que nada se perca. Obviamente, ele está falando da questão física, né, de um alimento sólido, físico, como também está falando da questão espiritual, né, da questão da forma simbólica aqui, né? De usar aqui o alimento como um alimento espiritual, das coisas da igreja, dos trabalhos da religião, de como eu posso usar
os dons, os talentos, aquilo que Deus me deu, o meu ministério, para que eu possa não tornar o evangelho ou a minha religião algo apenas formal, mas que possa ser realmente algo que toque meu coração, que faça com que eu viva na vida prática, né? Então, essas lições de economia, elas não podem ficar apenas na teoria, elas têm que ser usadas na prática. E a religião verdadeira, ela não vai se abster de falar a verdade para você. Ela vai te ensinar como Deus quer que você seja, né? O que que você, como Ele quer que você pratique esses ensinos dentro do teu lar. Então, os deveres religiosos e as mais elevada prudência humana nas atividades comerciais devem estar misturados. Tudo isso deve estar misturado, entendeu? Ou seja, Deus quer que você viva bem. Já falei isso ontem, né? Que você viva bem financeiramente também. Então, é importante que você tenha as lições de economia. Imitar Jesus na abnegação. Diz assim, ó. A fim de relacionar-se com os desapontamentos, provas e sofrimentos dos seres humanos, Cristo desceu aos mais baixos abismos da dor e humilhação. Ele andou pelos caminhos que ordena aos seus seguidores que trilhem. Diz-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Mas cristãos professos nem sempre desejam praticar a abnegação que o Salvador pede. Não se dispõem a sujeitar suas vontades e desejos para que possam ter mais para dar ao Senhor. Alguém diz: minha família é dispendiosa em seus gostos e custa muito mantê-la. Isso mostra que ele e eles, ou seja, sua família, necessitam aprender as lições de economia ensinadas pela vida de Cristo. Os que não vivem para o ego não usarão cada cruzeiro para satisfazer as suas supostas necessidades e sustentar suas conveniências, mas terão em mente que são seguidores de Cristo e que há outros que estão necessitando de alimento e de roupa. Olha que forte isso aqui, né, irmãos? Olha que forte, olha que interessante. Aqui está dizendo que se a tua família gasta demais e você gasta muito para o sustento da sua casa e gasta até com coisas desnecessárias, é importante que você aprenda cada dia mais de como Deus, desculpa, das lições que Deus quer que você saiba sobre economia, né? Principalmente aquelas que foram vistas nos ensinos de Cristo, na vida de Jesus. Então, que eu e você possamos aprender sobre isso, né? Para que nós possamos, irmãos, assim que nós tivermos a oportunidade, ajudar alguém que seja necessitado. Não é verdade? É muito bom quando alguém está necessitado e você tem como ajudar. Mas por que que você tem como ajudar? Porque você se preparou, você foi econômico, você usou os recursos da forma correta e Deus te abençoou dessa forma também. Vamos continuar. Economizar para auxiliar a causa de Deus. Olha o que diz, ó. Muito poderia ser dito aos jovens com respeito ao seu privilégio de ajudar a causa de Deus pelo aprender as lições de economia e abnegação. Muitos entendem que necessitam satisfazer a este prazer e aquele outro, e para isto se acostumam a viver no uso de toda a sua renda. Deus deseja que façamos melhor nesse sentido. Pecamos contra nós mesmos quando nos satisfazemos com o suficiente para comer, beber e vestir. Deus coloca diante de nós algo mais elevado do que isso, irmão, do que comer, beber e vestir. Quando estivermos dispostos a afastar nossos desejos egoístas e a entregar as faculdades do coração e da mente ao trabalho e da causa de Deus, anjos celestiais cooperarão conosco, tornando-nos uma bênção para a humanidade. Gostaria de poder imprimir em cada coração a grave pecaminosidade de despender ou gastar o dinheiro do Senhor em necessidades imaginárias. O dispêndio de somas que parecem pequenas podem ser o início de um encadeamento de circunstâncias que alcançarão a eternidade. Quando se estabelecer o juízo e os livros forem abertos, o lado omisso será apresentado entre vossos olhos. O bem que poderias ter feito com as moedinhas acumuladas e as somas maiores que foram usadas para fins inteiramente egoístas. Então você está vendo aqui, né? Que você fazendo a economia, você pode ajudar muito na causa de Deus. Muito na causa de Deus. E às vezes nós não ajudamos tanto na causa do Senhor, porque nós gastamos muito dinheiro com coisas que são desnecessárias, coisas pequenas, coisas fúteis, né? Coisas aí que não vão trazer benefício nenhum para a nossa vida e só faz alimentar o nosso ego, né? Só faz alimentar aí o nosso desejo pelo consumo cada dia mais. Então é importante que eu e você tenhamos essa consciência que Deus quer sim nos abençoar, nos dar condições financeiras melhores
para que a gente também seja um auxílio para a obra dele quando essa necessitar. Não é verdade? Então, ontem eu estava conversando com vocês aqui sobre a questão lá do Tracuá, né? E aí uma irmã depois me mandou uma mensagem: Pastor, eu quero ajudar a igreja lá e tal. Eu digo: Ô irmã, tá bom. Quero mandar um brinde aí para comprar um dinheiro para comprar um brinde, se for preciso. Aí eu olhei assim: tá bom, irmão. Eu conheço assim a realidade, né? Eles não têm assim muito dinheiro. Essa família tem um pouco, né? Mas não tem muito. E ela pegou e disse aqui: tá aqui, ó, o valor. Aí mandou no Pix R$ 500. Fiquei olhando. Digo: olha que benção. Eu olhei para ela e falei assim: olha, isso aqui já vai dar para comprar alimento do missionário para as outras semanas. E também vou ver se eu consigo tirar para comprar um brindezinho. Ela falou: tá bom, faça isso. E eu fiquei olhando, irmãos. Eu pensei que ele ia ajudar com 50, com R$ 100, né? Ajudou com 500. E por que que ela ajudou com 500? Porque de alguma forma ela fez uma economia e ela entendeu essa mensagem de gastar uma parte desse dinheiro naquilo que agrada ao Senhor e que vai levar pessoas à salvação. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque através desse método que Deus nos ensina, ele tira um pouquinho do nosso egoísmo, né? Ele trabalha no nosso coração, no nosso egoísmo, no nosso amor pelas coisas materiais. Continuamos. Cuidar dos centavos. Olha esse detalhe aqui sobre economia. Ó. Diz assim, ó: não gasteis vossos centavos e cruzeiros na aquisição de coisas desnecessárias. Podeis pensar que essas pequenas importâncias não representarão muito, mas essas inúmeras somas pequenas se provarão um grande todo. Se pudéssemos, recuperaríamos as importâncias gastas em coisas desnecessárias, em vestuários e satisfação egoísta. A pobreza em diferentes formas está por todos os lados. E Deus tornou o nosso dever aliviar a humanidade sofredora de todos os modos possíveis. O Senhor gostaria que seu povo fosse providente e cuidadoso. Gostaria que praticassem a economia em tudo e nada desperdiçassem. As importâncias gastas diariamente em coisas necessárias com o pensamento são somente uns trocados, alguns pensam assim, né? São apenas alguns centavos, parecem pequenas, mas multiplicai-as pelos dias do ano e com o passar do tempo as colunas de números parecerão quase inacreditáveis. Eu já mencionei a vocês que tem os seus aplicativos na internet e você consegue fazer ali ter a base de quanto você gasta no dia, na semana e no mês, né? Você pega aquele aplicativo, você baixa e você pode até falar, fala assim: acabei de comprar aqui um picolé, foi R$ 2. Aí ele vai anotando tudo, 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 tudo. E aí no final ele vai te dar o cálculo de quanto você gastou. Se você observar o que é gasto com coisinhas pequenas, no final do ano você vai observar que vai aparecer colunas de números que parecem inacreditáveis. No final você vai dizer: meu Deus, eu não sabia que eu gastei isso. Eu gastei isso com coisas simples, né? Um picolézinho, um bombonzinho, com coisas simples, assim, coisas que são... Aí você fala: não, só são trocados, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de din-din. Não sei se você gosta de din-din, de geladinho, né? Lá na Bolívia chama-se bolo. Em outros lugares chama sacolé, din-din, flau, né? Flau lá em Barreirinha chama-se de flau. O que que acontece? Eu gosto muito com esse negócio. Então, quando eu vou fazer o cálculo no final do mês, eu digo: meu Deus, eu gastei com isso aqui, foi, mas eu gosto. Então, mas assim, isso aqui é um conselho para mim também. Então, eu gosto muito de din-din. Então, se você for analisar o que você gasta, achando que são poucos trocados ou são alguns centavos, você vai perceber que esse valor poderia ser usado de uma melhor forma, né? Então, esse conselho é para mim, com certeza. E eu acredito que é para você também. Não imitar os vizinhos extravagantes. Olha só que interessante, viu, irmãos? Isso aqui é interessante, ó. Não é a melhor coisa aparentar ser ricos ou algo acima do que somos na verdade. Humildes seguidores do manso e humilde Salvador. Não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Como será que Jesus considera nossa provisão egoísta para a satisfação do apetite, para deleitar nossos hóspedes ou para satisfazer nossa própria inclinação? Torna-se um laço para nós procurarmos fazer ostentação ou permitir a nossos filhos que estão sob nosso domínio que os façam. Olha que forte, né? Então, assim, às vezes a gente, pela questão do mundo, queremos acompanhar os nossos vizinhos
naquilo que eles têm. Então a gente olha, né? Fala, olha, meu vizinho ali, ó, tem uma TV bem bonita, vou comprar uma. Pô, compra. Só que às vezes não é problema, irmão, que você tenha algo, tá? Que fique claro. Se você tiver condições, você pode comprar. O problema muitas vezes é você comprar sem condições. Comprar para querer aparentar, ou para querer mostrar algo, ou competir com um parente ou um vizinho seu. Conheço muitas pessoas próximas que querem muitas vezes mostrar aquilo que ainda não podem ter naquele momento. E aí se enveredam por dívidas e dívidas e dívidas. Isso traz grandes prejuízos. E quando precisa ajudar uma obra, obras que elevam o nosso coração e nos ajudem, como obras espirituais, por exemplo, aí não tem como fazer, porque está com muitas dívidas, porque está pagando por coisas que não fazem tanta diferença ou que não vão trazer tantos benefícios para a vida, né? Então, nesse caso, tenha muito cuidado, né? Se Deus te abençoou e te colocou numa posição alta, com muito dinheiro, e você pode ter aquilo que você quer ter sem prejudicar o lado da missão, que Deus te abençoe, irmão, que você use para a obra do Senhor, né? Mas agora, se você não tem as condições necessárias, irmãos, e você sabe que você não tem, e você vai se colocar numa dívida quase que eterna para você ter algo para demonstrar, para mostrar para os outros, isso aqui não é um bom conselho. Quer dizer, isso aqui não é um conselho para você é que isso aqui não é um bom caminho a caminhar, tá bom? Então não copie os seus vizinhos extravagantes. Não vá por esse lado. Praticar economia por princípio. Aqueles cujas mãos estão abertas para responder aos apelos por meios para o sustento da causa de Deus e para aliviar aos sofredores necessitados, não são os frouxos, relapsos e morosos na condução dos seus negócios. São sempre cuidadosos em manter os gastos dentro do orçamento. São econômicos por princípio. Consideram seu dever economizar, de maneira que possam ter alguma coisa para dar. Então tá aqui, né? É importante que nós possamos sempre ter algo para dar, para abençoar, porque nós fomos econômicos e nós consideramos esse assunto com muita sabedoria. Então Deus quer que assim nós façamos. Irmãos, ficou claro isso? Ficou claro o estudo de hoje? Espero que sim. Eu e você possamos ser econômicos, né? Possamos cuidar das nossas finanças, anotar tudo, gastar aquilo que nós podemos gastar, não gastar mais do que a gente ganha, né? E possamos estar bem com Deus. Essas lições elas são muito importantes para mim também. Às vezes a gente, para ver a obra avançando, para ver muitas coisas, às vezes a gente abre muita mão, né? Mas como nós estudamos no dia de ontem, é importante que nós tenhamos o controle de tudo para que depois a gente não tenha problemas na nossa família. Mas eu sempre digo assim, se for para pecar, que a gente peque pela misericórdia e por fazer a vontade do Senhor, até mesmo nesse assunto financeiro. Que você não venha, irmãos, despender os teus dinheiros em coisas que não vão trazer benefício para ninguém e não vão ajudar na sua salvação. Então, se você tiver que gastar um pouquinho mais e for gasto na obra do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai olhar isso com bons olhos. Mas que para que você tenha para ajudar na obra do Senhor, é importante que você seja econômico, né? Que você faça economia. Então, que possamos aprender com essas lições. E o apelo de hoje foi o mesmo apelo de ontem, mas é para reforçarmos hoje. Senhor, nos ajuda com os nossos recursos ou com os meus recursos. Que eu saiba cuidar de minhas finanças para que minha família viva bem aqui nesta terra. Amém? Que esse seja o desejo do seu coração. Eu tenho certeza que é o desejo do coração do Senhor também para nós. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, pelo privilégio que nós temos de poder servir ao Senhor, de poder, Senhor Deus, viver para o Senhor, de poder, Senhor Deus, ouvir a Tua voz falando conosco e de saber que o Senhor está preocupado até mesmo com as nossas finanças. O Senhor não se alegra, Senhor Deus, ao ver os seus filhos passando necessidade, passando fome e não tendo como ajudar uma pessoa que está necessitada. A sua alegria vem, Senhor Deus, quando nós estamos motivados, estamos bem. A tua palavra diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, nós comeremos o melhor desta terra. Para que isso aconteça, é importante que nós estejamos bem financeiramente. Então, nos ajuda cada dia mais a aprender do Senhor, colocar em prática esses ensinamentos e que a nossa vida seja uma vida abençoada e também possamos ser abençoadores daqueles que necessitam. Cura de cada família aqui e da tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, povo do Senhor, ficou claro? Ficou claro? Com certeza. Muito bom.
Que bom que ficou claro. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom, pastor. Lição de vida para nós. É isso mesmo. Mostra o rostinho aí, povo de Deus. Fica mais bonito quando você mostra seu rosto. Sem o rosto não dá para saber se você tá por aí, se você já tá roncando, né, Darilene? É isso mesmo. Aí, a Nazaré, o Rodrigo. Opa, tá ficando bonito. Cadê a Leila? Cadê a Cassiane? Maria Alcinei. Cadê a Neide? Mostra o teu rosto aí, Neide. A Islane, Jeremias. Que bênção, irmãos. Que Deus seja louvado, viu? Cadê a Lucília? Tá aqui também, a Lucília? Ah, tá ali, a Lucília. Pronto. Tá bom, vamos lá tirar esse print, bater esse print aqui, já que alguns já estão com a câmera ligada, ou com o print, com a imagem aparecendo, outros ainda não. Mas vai ficar bom. Um, dois, três e. Dá um sorrisão aí. Eita, sorriso bonito. Tem uns que não querem mostrar o dente, não sei o porquê. Uhum. Não precisa ficar com vergonha, não, gente. Vamos lá. Ao segundo agora. Um, dois, três e. Pronto. Apareceu só o braço da Lucília aqui. Ela tá com duas câmeras. Pronto. Um, dois, três e. Vou tirar de novo, Lucília, que apareceu só o teu braço. Povo de Deus! Mais um dia vencido, amém ou não amém? E vamos para cima. Amém. Povo de Vamos Deus. para mais uma sexta-feira, um final bom e um sábado cheio de bênção. Amém. Amém. Sábado para Mais todos. Vai próximo da ficar volta de Jesus. Amém. Amém. E amanhã estaremos aí na igreja de Novo Rumo com uma linda ceia do Senhor. E à tarde lá no ramal do Amém. Amém. Pode ser bênção. Amém. Guardando o Senhor e sua família. Amém, Joel. Que Deus te abençoe, viu? Aí, Joel. Em nome de Jesus. Muito bem, gente. Bora, né? Que Deus abençoe. Até terça-feira, aqui no Culto da Manhã. Tá bom? Um grande abraço. Amém. Feliz sábado. Obrigada. Tchau, tchau.